A ressurreição é o facto inédito no cristianismo. Na manhã de Páscoa inaugura-se um horizonte de vida, de esperança, que depois se concretiza no realismo de todos os dias, para além desse mistério maior da fé dos cristãos. E é precisamente sobre as implicações do que se inaugura nesta manhã de Páscoa que hoje queremos falar com o Bispo do Porto, Dom António Francisco. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7 neste dia de Páscoa. É um dia de vida, de inauguração de um novo horizonte de vida. Como se resolve o aparente conflito entre isso que se inaugurou há 2000 anos e que tarda em concretizar-se, sobretudo pelos constantes conflitos, pelos constantes atentados que vamos observando e, paradoxalmente, até nestes dias, não é? Nestes dias de Semana Santa e Páscoa? Boa tarde, é com muita alegria que acolho também este desafio e este momento de festa e de vida que a Igreja celebra. E é de coração aberto, porque a Páscoa é, se o pudéssemos dizer desta forma simples, é o apelo divino que bate à porta do humano. E esta porta do humano é a porta do mundo, mas é também a porta do nosso coração. É a porta da vida das famílias, é a porta da existência das comunidades e é a porta dos desafios da história e dos povos. E é por isso que, às vezes, este aparente contrassenso de proclamarmos a vida e cantarmos a vitória da alegria da Páscoa nesta manhã, de vitória em que Cristo ressuscitou dos mortos e nos reconduz à vida, e perante um mundo que tantas vezes vive envolvido em tragédias e em morte, é por isso mesmo que Deus continua a bater à nossa porta e a Páscoa é esse apelo insistente a que saibamos celebrar a vida e que saibamos construí-la, que saibamos defendê-la, que saibamos promovê-la e que saibamos salvaguardar também a paz. Apesar de facto de todos os cenários de morte que nós temos diante de nós. Felizmente que num ambiente como este, aqui no Jardim do Paço Episcopal do Porto, vemos a natureza, ouvimos as gaivotas, a vida brota por aqui, não é? Mas à nossa volta, infelizmente, há muitos cenários de morte. Eu creio que o Papa Francisco nos tem ajudado cada vez mais a compreender que mesmo nas horas em que os sinais da morte afligem e atormentam o mundo, é necessário proclamar o sentido e o horizonte da vida e da esperança. Ele dizia mesmo isso há dias aos jovens: a primavera é a estação da juventude. E eu penso que a vida é também a melhor forma de celebrar a Páscoa. Mas basta essa proclamação, Sr. António Francisco? Basta ficar por aí? Basta a proclamação se ela for depois coerente e consequente. E eu creio que a Igreja tem hoje esse desafio, é de saber ouvir o apelo de Deus e traduzi-lo na vida e nas obras do seu dia-a-dia. Fazer que as obras, o trabalho, o testemunho da vida de cada um de nós e da vida das nossas comunidades seja consequente com aquilo que proclamamos na fé. E a Páscoa é essa oportunidade. A Páscoa acontece depois de termos feito um longo itinerário, o itinerário em que na celebração, por exemplo, da ceia pascal, nós acreditamos na transformação que a Eucaristia produz e isso leva-nos também a preocupar-nos com construirmos um mundo em que haja pão e alimento para todos. Na Sexta-feira Santa fomos vivendo passo a passo o caminho de Jesus e sabemos que não há caminho humano sem ser vinculado ao sofrimento da cruz. Mas também a vida não acaba aí, a vida não acabou com a morte. E depois no silêncio, nesse silêncio interior, e que tantas vezes a Igreja nos oferece, concretamente neste centenário das aparições de Fátima, é a voz interior da simplicidade das crianças e da voz da Mãe de Deus que vem acordar o mundo para que o caminho da paz tenha desconstruído. E agora, dando passos nesse caminho, nós podemos ver para lá do horizonte da morte. E a Páscoa traz-nos essa porta aberta ao anúncio feliz da ressurreição. E é isso que vamos proclamar hoje, nesta tarde, batendo a todas as portas, procurando abrir todos os corações e anunciando que Cristo ressuscitou. E por isso não há razão para o medo, não há razão para o terror, não há razão para a violência, não há mais campo, nem devia haver mais tempo para a injustiça e para a destruição e para a morte. Nessa convicção que é de tudo ter diante de atentados que vão povoando cada vez mais cidades da Europa, por exemplo? Temos de ter a capacidade de dizer não à violência,
de dizer que é tempo de construir a paz, como já Paulo VI o proclamava na ONU em 1964. E isso depende também de cada um? Isso depende de cada um de nós, e é tempo também de trabalharmos mais pela liberdade religiosa, para que o respeito por todos seja capaz de abrir campo a que nos sintamos mais próximos e mais irmãos. E é tempo de dizerem aos nossos governantes que deve terminar a construção, a proliferação das armas, que devemos sobretudo, salvaguardar o direito à vida de todos e promover aqueles que mais sofrem, aqueles que não têm condições de justiça, porque o clamor dos povos é muitas vezes a razão para que se sinta esta instabilidade no mundo. E a prepotência não tem sentido, não tem valor, não tem lugar e não pode ser a razão determinante das injustiças e das guerras. E aqueles que vivem ainda, muitas vezes, com a determinação fundamentalista da destruição e do imperativo das suas ideias, devem também eles, através de um caminho longo da prevenção e da educação. Eu creio que aquilo que está a acontecer hoje no mundo é muito também um déficit de trabalho de educação, de acolhimento e de integração de povos, de grupos e de etnias que foram rejeitados durante muito tempo e que depois se transmite aos filhos e aos netos esta represália por as atitudes que aconteceram aos seus pais e aos seus avós. Acha que grupos de tradição islâmica, aos quais muitas vezes se atribuem atos suicidas, têm na sua origem, por um lado, essa falta de educação, mas sobretudo a afirmação de prepotências na comunidade internacional? Eu penso que quando nós fragilizamos a educação para os valores, para o respeito, não apenas para a tolerância, mas para a construção da fraternidade, que é muito mais que tolerância, para o respeito pelas diferenças e pelas diversidades, que é o abrirmos os horizontes a um mundo complexo, mas a um mundo completo, porque o que determina muitas vezes estas decisões incompreensíveis é que nós dispensamos os outros, recusamos os outros, marginalizamos os outros, quando todos somos necessários para construir este mundo complexo, mas completo e belo na diversidade e na diferença, na capacidade de nos sentirmos mais próximos, mas mais irmãos. Que receio lhe causa o conflito sírio e a afirmação progressiva de duas potências em conflito? Causa-me um grande receio. Primeiro, que ele possa ser contágio para outros povos e para outras situações em que a violência e a guerra e os confrontos mesmo entre grupos das guerras mais dolorosas são as guerras civis, no interior do coração de cada um de nós, de cada família, de cada comunidade ou de cada povo. E este atentado das armas químicas é incompreensível em todos os tempos da história, mas é muito mais incompreensível hoje que a gente faça do avanço da ciência instrumentos de destruição de crianças, de jovens, de famílias inteiras. Nós não podemos deixar chorar estas lágrimas sem as chorarmos também nós. São sinais de que a humanidade está a colapsar? São sinais de que a humanidade por este caminho não tem futuro. E nós temos razão para acordar de uma vez por todas e para 100 anos depois das grandes guerras europeias, que nada disseram bem da Europa e nada fizeram bem para a Europa, a não ser que tenham sido uma lição para nunca mais se repetirem, não podem ser também elas hoje vividas noutros lugares do mundo e noutros espaços da Terra. Nós temos de clamar bem alto que a vida é o valor maior da humanidade e que a paz é um direito a que todos devem ter acesso e é possível. A mim o que me impressiona mais e o que diariamente coloco no coração de Deus na minha oração é fazer compreender todas as pessoas, todos os povos, todos os governantes, e precisamos ter governantes corajosos para o dizerem também, em vez de gastarmos tanto tempo a decidirmos as intervenções de guerra, dizermos uns aos outros que estamos todos solidários e conscientes em construir a paz, porque a paz que queremos para os outros é também o direito que reclamamos para o nosso povo.
Ora, está uma grande proposta de construção de paz, mas infelizmente vemos que as que vão dominando na história são propostas populistas que têm muitas vezes a afirmação, enfim, e a rejeição do mais pobre. Acontece, por exemplo, atualmente nos Estados Unidos da América, pode acontecer noutros países da Europa. É outra ameaça essa que nós enfrentamos na atualidade dos populismos, Eu creio que pode que levar sim. a situações ainda mais paradoxais. Eu creio que sim. Quando radicalizamos posições, nós erramos sempre e não servimos os outros. E o populismo não é um caminho e as ideologias extremistas não são um horizonte para o mundo. É por isso que Os Estados Unidos da América podem estar a seguir uma via errada. eu não queria julgar ninguém que está a começar agora, mas tenho alguns receios que isso possa acontecer. Não é construindo muros para rejeitar a entrada dos mais pobres que nós construímos o nosso país melhor. Não é tomando posições radicais que nós abrimos o campo para aqueles que seguem um ritmo mais lento. Creio que não é desta forma que nós estamos a construir uma humanidade que quer ser uma humanidade igual na diversidade, mas respeitadora de todos por igual, porque os direitos humanos são iguais para todos, estejam nos Estados Unidos ou no México, estejam na América ou na Europa, estejam na África ou na Ásia ou na Oceania, estejam em povos que avançaram a um ritmo mais acelerado de desenvolvimento, em que a economia se afirmou, em que a indústria se instalou e se desenvolveu, em que a ciência avançou, e outros povos que não foram capazes, talvez também pela nossa inércia e pelo nosso egoísmo, de avançar a esse mesmo ritmo. Portanto, não é pensando só em nós que nós construímos o bem de todos. No caso do continente europeu, nomeadamente da União Europeia, que ameaça paira sobre esse projeto de paz diante da afirmação de nacionalismos? Eu penso que primeiramente paira o risco de nos dividirmos. Quando nós nos dividimos, nós estamos a fragilizar-nos todos. E, em segundo lugar, paira o risco de perdermos a memória das nossas raízes e da nossa história. Ninguém que não saiba ser agradecido tem direito a ser herdeiro do futuro, do amanhã. E, em terceiro lugar, paira-nos o envelhecimento da população. Nós, como nos dizia o Papa Francisco em Estrasburgo, acabamos por olhar para uma Europa que parece mais uma avó do que uma mãe, em que os seus filhos são todos idosos e muitas vezes desgastados. É certo que têm a sabedoria do tempo, mas não têm o rosto da esperança de quem vê continuar em novas gerações o futuro. E a Europa tinha todas as razões para ser um país que soubesse unir e conjugar a sabedoria do passado, que lhe vem da história multissecular, com os desafios da gente nova e das novas gerações, a quem transmitiu a vida e a quem transmitiu o valor e a cultura. Uma cultura que se enraiza numa tradição grega, romana, judaica, numa tradição de matriz cristã que se desenvolveu e progrediu, que se afirmou no contexto das nações e do mundo e que hoje corre o risco de ser marginalizada porque os jovens e as crianças estão noutros povos e noutros continentes e são eles o futuro, não são as nossas recordações vãs daquilo que já fomos e hoje não conseguimos ser. Falemos agora um pouco mais de Portugal, enfim, Com todo o gosto. Falaremos também sobre a Cruz e a Páscoa em Portugal, nomeadamente na Igreja Católica em Portugal, mas antes a situação sociopolítica, que análise faz Dom António Francisco do período da Troika, do período que se lhe seguiu, que ciclo foi este, ou que ciclo é este que Portugal está a viver? É um ciclo de continuidade e de diferença. Nós temos sido, em Portugal, muito capazes e atentos a sabermos concretamente, e fixemos-nos apenas aí, desde a Revolução de Abril, desde o regresso à liberdade e à democracia, desde a autonomia e independência dada aos povos da África, desde a construção do mundo diferente no nosso tempo, temos sido capazes de responder aos desafios de cada momento, com discernimento, com lucidez, com coragem, com diversidade e com, muitas vezes,
nem sempre com o acordo de todos. A unanimidade não é o caminho da verdade, muitas vezes, mas temos sido capazes de responder a grandes desafios, mas há outros a que ainda não respondemos. E nestes momentos, depois de termos passado por um tempo de austeridade, que não está ainda, digamos, ultrapassada, mas há necessidade de criarmos novos caminhos e certamente que o estamos a procurar fazer, mas há ainda grandes desafios no horizonte, como seja o desafio do desemprego, como seja o desafio de uma imigração não desejada e não querida e que leva para o estrangeiro. Aqueles que querem ir, devem ir, mas aqueles que gostariam de ficar e a capacidade da retoma da economia mais rápida, mais forte, mas vivemos num clima de tranquilidade, um clima de esperança, e eu creio que quando os governantes são capazes de nos dar razões para confiar, para esperar e para ver o futuro construído com a ajuda de todos, nós devemos estar empenhados em fazê-lo. Esse fator de esperança é proporcionado sobretudo pela atitude do Presidente da República? Muito, sem querer personalizar, mas eu creio que nos trouxe também este acrescido vigor de dizermos que nós, portugueses, soubemos sempre estar à altura dos momentos da nossa história. E saberemos fazê-lo agora, em cenários diferentes, com desafios porventura muito estranhos em relação àquilo que foi a continuidade do tempo, mas com uma capacidade interior de nos sabermos sempre renovar e transformar e inclusivamente darmos ao mundo algumas referências sem vanglória, que seria muito efêmera e muito sem sentido, mas com a nossa capacidade, a nossa identidade nacional construída em 8 séculos e os valores dos portugueses que o manifestaram em todo o mundo. Aliás, manifestam no território nacional e manifestam no estrangeiro onde estão os imigrantes. Eu creio que esta valorização da diáspora, e para não referir mais outras iniciativas, mas permite-me referir o celebrar o Dia de Portugal em Portugal e no mundo português, onde estão milhões de portugueses, é uma afirmação de que nós devemos ser capazes de pegar nas mãos o nosso futuro e de contribuir para um futuro do mundo que seja um futuro de um mundo melhor. Uhum. Há aqui um fator, o da humanização da política, que é relevante, na sua opinião? É muito importante. Fala-se também dos afetos, não é? Sim, é muito importante, sobretudo para dar também aos mais novos e às gerações vindouras a capacidade de se disponibilizarem para trabalharem pelo bem comum. E esta humanização da política como um valor elevado e como um valor nobre e como um valor digno e como um valor da autenticidade e como uma capacidade de serviço dos outros, não de serviço a si próprios, é certamente um contributo valioso que é talvez aquele que eu hoje mais pediria aos nossos governantes, que nos digam que vale a pena servir o povo português e que através de Portugal estamos a servir o mundo. E isto também diz bem para a Igreja, nós temos de o saber assumir como a razão da nossa missão, a razão do nosso lugar, a razão do nosso munus e da nossa função. Todos nós ou assumimos apaixonadamente este desafio de servir o bem dos outros, ou então não tem valor o trabalho que realizamos. Felizmente existem ótimos exemplos, o Papa Francisco sem dúvida é um grande exemplo desse serviço, não é? E de uma atitude também afetiva com que o faz. Eu diria mesmo também que o Dom António Francisco também é um exemplo desse âmbito. É a sua generosidade e a sua bondade. E são muitos os testemunhos também que o repetem. Mas ainda no ambiente político, paradoxalmente, essa atitude humanista, afetuosa com que temos alguns líderes políticos a exercê-lo, tem noutro prato da balança um equilíbrio político, um equilíbrio entre forças políticas para conseguir a estabilidade no Parlamento português. Tem sido uma solução, Sim. na sua opinião? Eu penso que o equilíbrio, quanto mais amplo for, melhor é. E aqui, sem excluir ninguém e sem ideologizar grupos. Quanto mais amplo for o equilíbrio, a união e a conjugação de forças políticas para nos ajudar a governar, no sentido de nos ajudar a servir, melhor é. Entretanto,
há balizas que nós não devemos ultrapassar, há fronteiras que nós devemos saber respeitar e há valores que nós nunca devemos hipotecar. E, nesse sentido, há franjas da população portuguesa que precisa de ser mais atendida. Nesse equilíbrio político, a Igreja pode se deparar, por exemplo, com situações que colocam em causa valores enfim, inalienáveis, como o da vida humana, etc. Certo. É uma estabilidade política que permite pôr em causa esses valores. Que atitude ter aí, naquele enquadramento profético de que falou? Eu acho que a Igreja não pretende substituir-se aos legisladores, mas tem de advertir num trabalho pedagógico de quem salvaguarda valores de que não abdica, não por teimosia, mas por saberem que eles são essenciais para a vida humana e para o futuro do nosso país. E mesmo que as leis possam ou venham a ser contrárias, nós não nos devemos cansar e a Igreja nunca se cansará de dizer que, por exemplo, a velhice, a doença, são momentos que nos obrigam a um respeito maior. E que, por exemplo, a vida não fomos nós que a demos a nós próprios. Foi-nos dada para nós os crentes por Deus. A vida não somos nós que a podemos tirar. E aí está o enquadramento que temas como a legalização da prática da eutanásia devem ter, não é? Sim. Eu penso que sim. Nós, independentemente... Aliás, peço desculpa, acaba por ser curioso, em dia de Páscoa também falarmos desta ameaça que é a prática da eutanásia. Sim. É outra contradição. É outra contradição. Nós acreditamos que a vida e o tempo não terminaram na Sexta-feira Santa para Jesus Cristo e por isso celebramos a Páscoa. A vida e o tempo da história de cada um de nós não termina com a antecipação de uns momentos, de umas horas ou de uns dias de morte. Nós não podemos dar a morte a ninguém, nem temos o direito de nos dar a morte a nós próprios. Gravamos esta conversa aqui no ambiente do Paço Episcopal, como referi, felizmente numa cidade cada vez mais dinâmica, numa diocese também. Enfim, os helicópteros vão passando aqui pelo ar a mostrar que o turismo anda por aí, não é? Sim, muito, e bem. Muito. São António está na diocese de Porto há 3 anos, completam-se 3 anos. Tem encontrado mais sinais de cruz ou de Páscoa? Tenho encontrado sinais de Páscoa e tenho encontrado, sobretudo, muitos sireneus que me ajudam a levar a minha cruz. Ele é real? É real. E na vida concreta da missão dos servidores de Deus e dos servidores da Igreja, nunca se podem sonhar tempos sem cruz, porque então eles não iam desaguar os nossos caminhos ao tempo da Páscoa. São António Francisco, para que aconteça de facto Páscoa, aconteça a ressurreição, o que é necessário neste contexto em que vivemos? É que saibamos abrir a porta do nosso coração, a porta do nosso país e a porta do mundo aos apelos de Deus que a Páscoa da ressurreição de Cristo nos traz. E nisso ajuda-nos a voz das mães, como sempre, que quando batem à nossa porta encontram sempre os corações dos filhos atentos e disponíveis, como reciprocamente nós, quando batemos à porta da mãe, também os sentimos. E por isso é esta Igreja-mãe que nos anuncia a Páscoa e é esta experiência de filhos de uma Igreja Pascal que nós queremos fazer e é esse anúncio do Aleluia, do Hosanna e do Cântico de Glória que nós queremos dizer, sabendo que muitas vezes este cântico e estes Hossanas estão também eles mergulhados nas lágrimas de tanta gente que sofre e para quem esta Páscoa é mais difícil de entender, mas é mais necessária ainda com a presença de todos nós. Sr. António, muito obrigado por ter estado no programa 70x7 e votos de uma Páscoa feliz, uma Santa Páscoa. Sou eu que lhe agradeço uma santa, feliz e abençoada Páscoa para o Dr. Paulo Rocha, para a sua família, para todos os que trabalham na Eclésia e para todos aqueles que nos seguem através deste belíssimo programa. Muito obrigado. Felicidades para o trabalho pastoral aqui na Diocese de Porto e na Igreja Católica em Portugal. Votos de Santa Páscoa que fazemos chegar também até si, que nos acompanha em cada domingo neste programa 70x7.